Olá, seja muito bem-vindo. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos juntos mais um capítulo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27. Esse livro aí que tem nos instruído acerca da sabedoria de Deus. E eu quero saber como é que você está iniciando hoje esse tempo de estudo. Está tudo preparado aí, tudo organizado? Como é que está o seu coração? A melhor coisa a se fazer quando se busca ao Senhor, se busca por conhecimento, é colocar o coração diante do Senhor, né? Nós estamos aprendendo isso diante aqui, né, dos livros e do que nós podemos experimentar, né? Do que os poetas vêm falando de Provérbios, de que o Senhor ele sonda o coração do homem, né? E que assim esteja sendo na sua vida, no seu coração, na minha vida também está sendo maravilhoso estudar e permitir que o Senhor sonde os corações para que essa palavra penetre, né, nas nossas vidas. Para iniciar os nossos estudos, vamos orar juntos? Se puder, onde você estiver aí, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos hoje no 27º dia dessa jornada de busca pelo conhecimento, onde separamos, Pai, um capítulo do livro de Provérbios para estudar por dia. E hoje nós vamos estar falando acerca das várias expressões de sabedoria. É um provérbio onde nós temos 27 versículos, Senhor, mas é tão maravilhoso que o Senhor pode destacar uma palavrinha apenas e transformar as nossas vidas. Eu te peço, Deus, dessa forma, que o Senhor revele a Tua palavra a nós, para que sejamos transformados segundo a Sua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Vamos estudar então, vamos ver o que esse provérbio, essas várias expressões de sabedoria preparam para as nossas vidas no dia de hoje. Olha só, esse capítulo de Provérbios, ele também... Deixa eu só abaixar um pouquinho a música. Um pouquinho alto aqui. Então, como eu estava falando, esse provérbio, ele também é usado com bastante referências no Novo Testamento, como a gente vem falando e estudando aqui, pelos próprios apóstolos e pelo próprio Jesus. Nós vamos mencionar já e ver aqui no primeiro versículo como Jesus referenciou esse versículo. 27:1 diz assim: não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que vai gerar. Então o Senhor ele traz essa orientação de não nos precipitarmos, né? Não falarmos acerca do amanhã sem sabermos o que vai acontecer, porque o amanhã a Deus pertence, né? O Senhor ele traz essa referência na época dele, fazendo aí uma parábola, e era a parábola do rico insensato. Vamos dar uma olhadinha nessa parábola já agora de início. Está em Lucas 12, Lucas capítulo 12. Eu já separei aqui do verso 16 ao 21. Se você quiser anotar aí, anota para você depois também meditar nessa parte, o quanto o Senhor, né, usou também dos provérbios para as suas parábolas. Então aqui em Lucas capítulo 12, verso 16, a parábola do rico insensato diz assim: e lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à sua mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. E contudo, no verso 20 diz assim: contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus, né? Jesus propôs essa parábola nos fazendo refletir, não de que as riquezas, né, não devem ser, né, conquistadas aqui na terra, mas principalmente as riquezas do céu para com Deus, né? Deixar de buscar as riquezas dos céus em virtude de ter buscado as riquezas aqui na terra. Nós não sabemos nosso dia de amanhã, por isso que o dia do Senhor ele se diz hoje, né? Hoje é o tempo de buscarmos o Senhor. Nós não sabemos o que acontecerá, né, ao amanhã, né? Não sabemos nem nas nossas próximas horas. O fôlego de vida está no controle do Senhor. Então não te felicites
pelo dia de amanhã, pois não sabes o que vai gerar. Né? Só que no verso 1 a gente pode ir longe e buscar essas concordâncias e referências bíblicas que enriquecem todo o nosso estudo aqui de Provérbios. Então anota aí, circula esse versículo, que eu acho um versículo muito importante para ser meditado. Verso 2: seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca, um estranho e não as tuas próprias palavras, né? É maravilhoso quando vemos outras pessoas elogiando, falando bem de alguém, né? Não aquela própria pessoa se elogiando, não fica bem. Verso 3: a pedra é pesada e a areia um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior as duas juntas. Olha só, o temperamento incontrolável de uma pessoa insensata é comparado ao peso de pedras e areia juntas, mais ainda do que o fardo de pedras e areias juntas. Imagina você juntando um saco de pedra, um saco de areia e levar isso, estar diante de uma pessoa, né, com seus temperamentos incontroláveis, né, uma pessoa insensata, é comparada a esse peso. 4. O furor é cruel e a ira destruidora. Mas quem resistirá diante do ciúme? Ou outras versões aqui no lugar de ciúme diz do zelo, do cuidado, né? Aqui a minha versão apresenta ciúme, mas não no ciúme no sentido de inveja. Aqui essa palavra aqui colocada nesse provérbio traz aí a referência no original com o ciúme no sentido de cuidado, de zelo. Então nesse sentido, o furor é cruel, a ira é destruidora, mas ambas não podem resistir ao zelo, ao cuidado, né? Elas se desfazem diante das boas atitudes de cuidado, de zelo, no caso aqui na minha versão de ciúmes. Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado, né? É melhor você corrigir em amor, né? Reprimir, né? Com firmeza, do que não revelar o amor, o cuidado a alguém, né? Ser diligente. Então, mais vale às vezes você corrigir fortemente, ser franco, do que adular, né? Ou não revelar aí um cuidado, um amor. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo, né? Então, esse 5 e 6, esses dois versículos aqui, eles são um complemento ao outro, né? Então, mais vale você cuidar com amor do que com falsos beijos, né? Adular, quer dizer o que? Ficar fazendo lisonjas que, na verdade, não geram transformação e não expressam cuidado, né? Por isso que as verdades muitas vezes precisam ser ditas, precisam ser faladas para que haja transformação, reconciliação, mudança de vida, né? Óbvio, essas verdades elas devem ser colocadas com amor e com equilíbrio. Quem está satisfeito despreza o mal. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é saboroso. Como ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do lar, né? Sem destino muitas vezes. Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo do teu pai, nem vás à casa do teu irmão no dia atribulado. Mais vale o vizinho próximo do que o irmão distante, né? Aqui então nós vemos essa referência também do cuidado com as amizades, né? Zelar pelas amizades, né? Perfume e incenso promove alegria ao coração, e um conselho de um amigo dá encorajamento para viver, né? Você é amigo verdadeiro das pessoas que estão ao seu redor? Você, como tem liberado as palavras para eles? Como você se posiciona como um amigo? Né? Ou você tem amigos a quem você possa buscar? Como é que estão, né, os seus relacionamentos? Porque aqui fala que uma boa amizade, ela dá encorajamento para viver, né? Não abandonar os amigos no momento de tribulação, no momento de dificuldades, né? E aqui faz uma referência até, não abandones o amigo do teu pai. Se traz referências a essa herança familiar de cuidados, de amizades, né? Porque é muito provável ali essas amizades também sustentaram, né, famílias, sustentaram bons conselhos que fortaleceram toda uma geração. O verso 11 diz assim: filho meu, ser sábio,
Assim eu encontrei a felicidade e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Nós já vimos aqui em alguns capítulos de Provérbios, né, que esse filho meu, quando eu falo filho meu, era ou uma palavra dirigida de um pai para um filho ou de um mestre para o seu discípulo, quando que por muito era costume da época que os pais também levassem os filhos para serem discipulados por sábios, né, por pessoas sábias. E aqui então a instrução desse mestre ou desse pai é que encontre, né, felicidade, que ele encontre felicidade nesse discípulo, nesse filho, para que ele possa dar boas referências, falar, sim, meu filho, meu discípulo, ele é uma pessoa sábia e não há quem possa criticar isso, né? Verso 12, a pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio. O incauto segue diante e sofre todas as consequências. Então, quem concorda em ser fiador de uma pessoa que não conhece deve dar sua própria roupa como garantia de pagamento, né? Os dois versículos também se complementam, aqui o 12 e o 13. E o 12 nós também já vimos versículos. Observa aqui, Provérbios, alguns versículos eles são repetidos, né? Porque são poemas, são um conteúdo poético. Então, eles se usavam dessas partes para complementar o conhecimento, né, que estava sendo repassado. E esse 12 aqui nós já vimos, que ele diz assim, a pessoa perspicaz, ela identifica o perigo e busca se proteger, ela busca refúgio, ela está atenta, a pessoa sábia, ela sabe discernir muito bem, né, os tempos, as coisas que estão acontecendo. E ele linka perfeitamente com o verso 13, que fala de novo acerca de ser fiador, é o que? Entregar, né, em fiança, né, se dar em fiança acerca por uma pessoa aqui que diz ainda que não conhece muito bem, desconhecido, e é a ponto de precisar dar suas próprias vestes, se preciso fosse, né? Lembrando que as vestes aqui, como já comentamos também, era algo de bastante, expressava o valor, expressava assim as questões das posses que as pessoas tinham. 14. Se acordas o teu próximo logo ao romper da aurora com um grito de bom dia, esse teu cumprimento soa como maldição, né? Então aqui traz aí uma referência, não que não devemos dar bom dia para as pessoas, mas se acorda cedo com um grito, né? Que seja sempre a sua palavra, o seu falar temperado, manso, com equilíbrio, né? Aqui diz com muito cedo, né? No romper da aurora, com um grito. E esse cumprimento não vai soar bem, vai ser ruim, né? Vai ser desagradável. 15. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos, né? Esse versículo também já vimos referência, né, de que uma mulher briguenta, uma mulher murmurenta, e aqui diz ranzinza, né, de mau humor, ela é comparada a uma goteira que fica pingando sem parar. E como isso é desagradável ou irritante, é também comparado assim, não pode se deter. Os olhos pelas mãos, eles também escapam, então é difícil. Por isso, somente essa pessoa buscando aí por sabedoria, colocando seu coração, sua vida diante do Senhor, que se pode ter esse entendimento para que ocorra a mudança. O 17, deixa eu tomar uma água aqui antes. O 17 é um verso que é bastante conhecido e é bem verdadeiro no sentido da sua aplicação. Nós conseguimos ver muita aplicação nisso, que fala acerca dos relacionamentos. Diz assim o verso 17: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras, né? Nós somos aperfeiçoados quando nós nos relacionamos com as pessoas. Por isso, viver sozinho, caminhar sozinho, Provérbios também fala de que não é bom caminhar sozinho, viver sozinho, porque nós não somos aperfeiçoados. É claro que nós temos problemas de relacionamento com as pessoas, nem sempre nós nos damos super bem, né, com todas as pessoas, mas esse processo de se relacionar, o fato que uma pessoa ainda está em processo de transformação, está melhorando, ela tem ainda uma debilidade, né,
talvez fere a outra, mas esse fato de ferir vai promovendo aí aprendizagens, né? Crescimento. Você aprende, por exemplo, a ser mais paciente, a amar mais, quando você se relaciona com pessoas que tiram a sua paciência, onde você precisa expressar mais amor. Então, como o ferro ele é afiado quando ele tem atrito um com o outro, né? Assim as pessoas aprendem uma com as outras, né? Eu sempre tomei referência desse provérbio aqui, desse versículo, para pensar e entender, né, as diferentes formas de se relacionar das pessoas, diferentes perfis comportamentais, e assim nós somos e vamos sendo aperfeiçoados. 18. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem trata bem o seu patrão será recompensado. Traz referência aqui ao labor, ao trabalho, né? Quem zela pela sua figueira, pelo seu trabalho, pelo aquilo que vai lhe dar fruto, vai ser recompensado, assim como quem trata bem, né? Honra aí um patrão, um chefe, aquela pessoa que no momento está ali te trazendo uma oportunidade de trabalho ou de renda para a sua vida, vai ser recompensado. Então, cuidar bem, zelar com as nossas oportunidades que nós temos, seja de trabalho, de algum serviço que esteja sendo realizado. Verso 19: assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos, né? Que a água, hoje a gente pode colocar assim como um espelho, né? Reflete o nosso rosto, o coração reflete quem nós somos, né? Aqui podemos linkar com o verso 17, ali que fala que o ferro afia o ferro. Então, quando nós somos colocados diante de situações que nos revelam quem realmente somos, não é a face somente que vai dizer, é aquilo que sai de dentro dos nossos corações, né? Nas horas mais difíceis, nas horas de provações, nas horas de lutas, é que o nosso coração, né, através do nosso coração, revelamos quem nós realmente somos. Aqui, o verso 20 diz assim, na minha versão: o Seol e o Abadom são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. Seol aqui, ele na tradução se refere à sepultura, inferno, e Abadom traz uma das traduções como destruição, literalmente como destruição. Então, né, a sepultura de morte, a destruição, elas são insaciáveis, quer dizer que uma hora a morte vai chegar e ela vai procurar tragar todos aqueles que não buscam o caminho, né, certo e reto diante do Senhor. Da mesma forma, assim como diz aqui, né, na parte B do versículo, se fartam os olhos da humanidade, né, a questão da ambição, da cobiça da humanidade, né? Existe essa ambição natural de crescimento, por isso nós vemos até o mandamento do Senhor, né, se multiplicar, cuidar, zelar, mas a ambição que ultrapassa, né, que vai sendo trabalhada somente com uma ambição egoísta, né, para si mesmo, essa ambição, né, o Senhor ele condena, né? Mas a entender que essa ambição, essa destruição, né, o Abadom, que vem no sentido literal de um lugar de destruição, um lugar de perecer, sempre está buscando tragar, ou seja, o mal está sempre buscando destruições. Verso 21, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Olha que interessante, né? Quer ver como é que está o coração de uma pessoa? Libera elogios para ela, ou que ela se coloca numa situação onde vem muitas lisonjas, né? O próprio Jesus, ele orientou os seus discípulos a cuidar com isso, porque nisso os corações seriam provados. Em Lucas 6:26, deixa eu compartilhar esse verso com vocês aqui. Em Lucas 6:26, o Senhor traz um alerta aos discípulos acerca das lisonjas, né? Lucas 6:26, ele diz assim: ai de vós, quando todos vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram vossos antepassados com os falsos profetas, né? Lisonjas, e aí, quando viram, estavam sendo enganados, né? Estavam sendo aí diante dos falsos profetas, né? Então, nós devemos cuidar, né? Mas o que prova o ser humano é
as lisonjas, os elogios que ele recebe, para ver se ele não se perde, não entra soberba, né? Por isso, a base de tudo isso é a humildade. Mesmo você sendo reconhecido publicamente, como está o seu coração, né? Precisa ser um coração humilde. Verso 22, mesmo que você espanque o perverso como grãos no pilão, a sua insensatez não se separa dele. Como é forte esses versículos, né? Tá comparado aqui a pessoa insensata a um grão sendo, né, espancado dentro de um pilão, né? E a sua insensatez não se espalha nem nas mais pequenas partículas ou migalhinhas, né? Mesmo que você espanque ele no pilão, a sua insensatez é difícil de ser tirada. Por isso, mais uma vez, pelas próprias forças aí do homem, a mudança não ocorre se o coração, vamos dizer assim, do insensato não quiser receber o que vem do alto para ele. Essa transformação vir de Deus. Não significa também, ao mesmo tempo, que essa verdade não deve ser anunciada. A sabedoria não deve ser anunciada, mostrada para o insensato. Entretanto, se ele não recebe, então é somente uma obra divina, somente uma obra de Deus na vida dessa pessoa. Porque a própria palavra diz, mesmo que você espanque, ele não vai se separar da vida insensata que ele vive, da forma insensata que ele vive, a não ser o próprio toque do Senhor, que é ligado com qual start, qual início, o coração dele decidir por essa sabedoria ou por esse toque transformador. Verso 23. Conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Então, mais uma referência ao cuidado aqui mostra o cuidado com a pecuária que se tinha na época, né? Porque uma das principais fontes, junto com uma lavoura, e diz assim, cuida do teu rebanho, cuida das suas ovelhas, porque você não sabe também o que vai vir. As riquezas, elas não são para sempre, né? Nada impede que a coroa seja transmitida de geração em geração e se perca. Um exemplo de que tudo está no controle do Senhor é só vermos a história de Jó, né? Ele tinha filhos, tinha seus bens e tudo lhe foi tirado debaixo da permissão de Deus, mas ele perdeu tudo e depois, né, no segundo momento da sua vida, foi lhe restituído. Mas entretanto, esse versículo ele diz assim, cuide, não descuide, né, da sua fazenda, daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, né? Não descuide do que você tem como fonte, né, de provisão. Também podemos fazer uma referência aqui, não descuide da sua própria vida, né, do que você vem construindo. Então esses capítulos aqui, esse capítulo nós vemos essas referências, né, a cuidar, zelar, muitas palavras aí que fazem nos ter esse entendimento. Verso 25, 26 e 27 também falam acerca dessa mesma abordagem. Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for apanhado, as ovelhas te fornecerão lã para as tuas roupas e poderás comprar mais terras com a venda dos teus cabritos. Tuas cabras fornecerão leite com fartura para que alimentem a ti mesmo, a tua família e todos os teus servos. Então, versos 25, 26 e 27 são complementos aqui do 23 e do 24 que trazem essa referência de zelar, cuidar. Por quê? Porque quando você cuida, quando você zela e entende que as coisas elas não duram para sempre, você vai poder então, no tempo certo, quando for para colher uma coisa ou colher outra, você vai obter a renda e vai poder saciar as suas necessidades. Aqui hoje, para quem trabalha com a agricultura, fica também muito prático de se entender, né? Aqui era a principal renda, né, na época, né, ou economia, mas hoje todo tipo de trabalho, todas as oportunidades, tudo que Deus tem colocado diante, né, das suas mãos deve ser trabalhado, né, e realizado com muito cuidado e colocando diante do Senhor para que Ele abençoe, porque Ele sim que abençoe, está tudo no controle dele. Tá certo? Então dessa forma nós encerramos aqui os 27 versículos do capítulo 27 e nos preparamos aí para estudar o próximo provérbio. E eu quero orar por você, porque essa palavra aqui ministre o seu coração, ministre a sua vida. Reforçando aqui novamente, medite nessas palavras,
separe tempo para orar, separe tempo para buscar o Senhor, para que essa palavra seja regada aí com a palavra do próprio Deus na sua vida. Vamos orar então? Senhor, ministra sua vontade sobre nós, que essa palavra, Deus, seja como um refrigério para as nossas almas, que possamos entender, Pai, diante das situações mais simples e práticas do dia a dia, o que precisamos fazer, seja no nosso trabalho, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, por onde formos, Pai, que esses provérbios, que essa busca por conhecimento da sua sabedoria, sejam, Deus, expressados através das nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Então, estudamos hoje o capítulo 27 e nos encontramos para estudar amanhã o capítulo 28, que fala sobre os ditos de sabedoria em antíteses. Vamos então nos preparando para isso. Eu te desejo um ótimo dia, que Deus te abençoe e até lá.